Fazer a leitura da página. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 5.1, Mocidade. Muito bom. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá parar muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejado. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem um índice de segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai, meu Divino Mestre. Pedimos amparo a esta casa, Ana Viana, que só fortalece o nosso espírito, que nos ampara sempre no trabalho incessante no bem e nos apoiar sempre a espiritualidade amiga nos nossos desafios de vida. Muito obrigada pela oportunidade todos os dias da retificação interior de nós mesmos, através de Jesus, da doutrina. Obrigada por tudo que temos,
Que assim seja, graças a Deus. Vamos dar as boas-vindas também para o nosso amigo Serafim Costa, que vai falar hoje com a gente sobre o tema Família, Alicerce Social e Doutrina Espírita. Ele é do Grupo Espírita Semeadores da Luz. Pode vir. Nossas melhores vibrações. Eu quase ia dizer boa noite. Mas é bom dia. Que bom que é bom, seja noite, seja dia. E estar reunidos num domingo pela manhã, tão agradável, dentro de um centro espírita, para falar de família, tendo uma página tão significativa sendo lida e tendo uma jovem dirigindo a reunião. É muito bom e muito alvissareiro. E vamos falar de família, que é Deus nosso Pai, que possamos alcançar corações e mentes, para que a mensagem que não nos pertence, mas sim a grandiosos espíritos que se propuseram a ser o farol, a conduzir o barco da mensagem, que acabou de ser lida, a porto seguro. Então, eu me propus, aliás, quando eu estava preparando o texto, às vezes eu tenho um probleminha quando eu estou estudando para uma palestra, e quando eu estou no caminho errado, bate sono. E aí eu fico arriado na frente do computador, a Leila, minha querida esposa, às vezes fica rindo porque eu ficar cochilando, não é sono, não sei, não é por aí. Aí eu vou para outro caminho, eu vou, estou dormindo. E desta vez, na busca de trazer conteúdo para a nossa reunião, eu fui parar num texto lá no livro Obras Póstumas, que a princípio não tem nada a ver com família, a princípio. Mas bem analisado, a gente encontra assim os caminhos que nos conduz a uma reflexão a respeito do tema. Mas para contextualizar, nós precisamos falar um pouco de família sob uma ótica mais social e uma ótica mais geral. Depois a gente vai mergulhar no texto de Allan Kardec, que está em Obras Póstumas, e vamos entender um pouquinho do que ele está dizendo para os dias de hoje. Lembrando que este ano o Livro dos Espíritos, o seu lançamento, comemoram 166 anos. Então, 166 anos que Allan Kardec trouxe à lume o Livro dos Espíritos. Então, há 166 anos, ou ali no entorno desta data, Allan Kardec estava a escrever sobre uma temática que hoje se coloca muito atual para a gente poder sobre ela refletir. Então, vamos começar visitando o Livro dos Espíritos, lá na sua primeira parte, no capítulo, na segunda parte, tá gente? Está errado, na sua segunda parte, capítulo 5, onde ele, nas suas considerações sobre a pluralidade das existências, assim nos diz: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Dizem que ressuscitaram da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos
ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Nós temos, às vezes, uma falsa compreensão de que a doutrina espírita é algo novo que surgiu há 166 anos atrás. É uma falsa compreensão. A doutrina espírita é lei da natureza, é lei divina, é lei de Deus. E desde que tudo foi instituído pelo Pai, as suas leis já regem tudo o que acontece no universo. A doutrina espírita nada mais é do que essa lei. É para nós o conhecimento da lei. E como se dá esse conhecimento? Vamos para o segundo slide, onde no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ler o seguinte: mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas gerações. Em uma das assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Então, o que nós precisamos compreender é que Allan Kardec veio nos oferecer um método de observação das leis de Deus. Porque sempre existiram. O problema era que nós não sabíamos compreender e ver com clareza essas tais leis. Então, o codificador, através da codificação da doutrina espírita, sendo redundante, ele vai nos oferecer uma metodologia para que a gente possa enxergar. É como se ele tivesse nos oferecido um microscópio para percebermos o infinitamente pequeno, um telescópio para percebermos o infinitamente grande e lentes especiais para percebermos o invisível. Então, através da codificação da doutrina dos Espíritos, nós podemos ampliar a nossa percepção das leis e como, ao longo dos tempos, a gente vai poder observar como essas leis caminham, como essas leis se desdobram, como a humanidade vai passo a passo, fazendo com que aquilo que é uma fatalidade, e o que é fatalidade? É que todos nós nascemos simples e ignorantes, mas com a capacidade do aperfeiçoamento até a condição de espíritos puros e perfeitos. Essa é a fatalidade. E para que essa fatalidade aconteça, a sociedade, a humanidade, as humanidades em todo o cosmos vão caminhando gradativamente, passo a passo, dentro desse processo evolutivo, porque a lei nos impõe, nos empurra, nos impulsiona para a perfeição. Então, quando falamos de família, nós vamos também perceber que ao longo do tempo, a família vai naturalmente sofrendo alterações, mudanças, adquirindo compreensões e entendimentos, e ela vai fazendo com que as coisas se melhorem. É o que nós vamos perceber então agora, né? A partir do momento que nós temos a compreensão de Kardec nos dá esse método de observação dessas leis, vamos então fazer caminhar um pouco no processo social de como as famílias, não quisemos aqui
estender demais o processo de compreensão, mas assim, só para a gente ter algumas pinceladas a respeito de como a família caminha ao longo do tempo. A evolução do conceito de família é a premissa básica, ao passo que também controversa, que o ser humano, ao receber o dom da vida, está ligado de alguma maneira ao ser familiar, considerado como estrutura básica. Bom, o que nós temos? Para nascer, para encarnar, para renascer, qualquer espírito, é necessário que haja a junção de dois elementos. Um proveniente do homem, ou melhor dizendo, proveniente do ser macho, e um outro elemento proveniente do ser fêmea. São as células, masculina e feminina. Na junção dessas duas células, gerando uma vida, eis que ao nascer ou que ao aparecer para o mundo, esse ser que nasce, juntamente com os dois que o proveram, forma uma família. Se ela será estendida ao longo do tempo ou não, isso é uma outra história. Mas o que nós temos aqui é que sempre que alguém nasce, ele já forma uma família. Já é uma família, pai, mãe e filho. Ok? Simples ou complexa. Aceite do modo mais imediato em instintos primordiais, a família nasce espontaneamente pelo simples desenvolvimento da vida humana. Já disse isso e está repetido sobre outras palavras no texto de baixo. Ao longo da história, o termo família foi assumindo novos significados. No Império Romano, o conceito... Eu vou tirar esse microfone daqui. Agora está melhor. O conceito de família passou a designar a união entre duas pessoas e seus descendentes. Nesse momento, tem início também a ideia de matrimônio. Isso assegurava a transmissão de bens e estatuto social de forma hereditária de pais para filhos. Durante a Idade Média, houve o estabelecimento da união matrimonial como um sacramento da Igreja. A Igreja assume, então, essa condição de determinar, o que seria, então, a família segundo os seus preceitos. Essa mudança é uma marca da relação entre a Igreja e o Estado. Surge a ideia do casamento como uma instituição sagrada, indissolúvel e destinada à reprodução. Então, lá na Idade Média e para antes, o conceito de união estava muito atrelado à questão da reprodução. Crescei e multiplicai-vos. É durante esse período que se consolida o conceito de família tradicional composta de pai e mãe e seus filhos. No período após a Revolução Industrial, houve o aumento da complexidade das relações e das possibilidades de formação de diversos tipos de família. Essa mudança fez com que houvesse uma evolução do próprio conceito de família. Questões relativas ao matrimônio e à reprodução perdem força e o fator determinante para a formação de uma unidade familiar torna-se o afeto. É bom de lembrar da história, dos tempos em que os casamentos eram arrumados. As famílias escolhiam com quem seus filhos iriam casar em função de se obter determinados benefícios. Então, a gente vai perceber que esse conceito de você obrigar alguém a casar com alguém porque há ali interesses outros, vai perder peso na hora em que nós começamos a trabalhar a questão do afeto. Atualmente, o entendimento jurídico sobre a família comporta vários tipos de agregado familiar e visa dar conta de toda a complexidade dos fatores que unem as pessoas. Hoje, no mundo contemporâneo, nós sabemos que o conceito de família é muito variado, e comporta várias composições. E que todas essas composições, elas primam pelo quesito afeto, ok? E aqui, para nós, não cabe nenhum juízo de valor sobre qualquer tipo de composição familiar,
não é para nós a questão. A questão aqui é apenas fazer, né, a descrição simples desses modelos familiares para que a gente possa entender que desde as épocas patriarcais até os dias de hoje, no próprio seio da sociedade, as coisas vão mudando, buscando uma acomodação para que melhor se atenda às mais variadas e complexas necessidades do indivíduo, do espírito encarnado. Então, família nuclear e família extensa. A família nuclear é compreendida de forma restrita, composta pelos pais e seus filhos. É muito importante entender que na família nuclear, avô, avó, tio e tia é parente, não comporta a família. Família é pai, mãe e filhos. Já na extensa, aí sim, ou alargada, é compreendida como sendo composta também por avós, tios, primos e outras relações de parentesco. Então você tem um conceito mais restrito, mas você tem um conceito mais extenso, principalmente quando todos estão vivenciando as mesmas, tendo a vivência no mesmo lar, né? Dentro do mesmo contexto ali de casa, vamos dizer assim. Né? Família matrimonial comporta a ideia tradicional da família, constituída a partir da oficialização do matrimônio, casamento. Na lei vigente, a família matrimonial compreende os casamentos civis e religiosos, podendo ser hetero ou homoafetivo. Família informal é o termo utilizado para os agregados familiares formados a partir da união estável entre seus elementos. Esse tipo de família recebe todo o tipo de amparo legal, mesmo sem a oficialização do matrimônio. E aí a gente já hoje entende, até por constituição da lei, de que a partir do momento em que duas pessoas dividem o mesmo lar, estão vivenciando uma experiência afetiva, elas já começam a ser amparadas pela lei por conta, sem necessidade de ter ali um vínculo civil de registro em cartório, né, ou o vínculo religioso através, né, da pactuação da união pelas instituições religiosas que têm em seu bojo esse sacramento. Okay? Família monoparental são formadas pela criança ou o jovem e apenas um dos seus progenitores, o pai ou a mãe. A reconstituída é formada quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior, quer dizer, a condição mínima, né? Nós temos casais que se reconstituem, tanto o homem quanto a mulher, levando para a nova relação os entes, né, seus filhos da relação anterior, tanto um quanto o outro. Essa condição mínima é quando apenas um leva um dos seus filhos. Anaparental são as famílias que não possuem a figura dos pais, onde os irmãos tornam-se responsáveis uns pelos outros. A lei vigente abrange também a formação de um agregado a partir de laços afetivos, como no caso de amigos, onde não há uma relação de parentalidade. A gente pode perceber que hoje existe um complexo, né? um espectro de possibilidades de relações e o que é importante observar isso tudo é que, no final da história, o que se quer é construir pontes, o que se quer é construir laços, o que se quer é reconstruir, porque quando entrarmos no seio da doutrina espírita, aí nós vamos ter um entendimento mais ampliado, no sentido de quê? Porque às vezes a gente está reconstruindo algo que existia no passado, né? Então esses modelos possibilitam essas reconstruções, esses reencontros de espíritos, né, que um dia já estiveram unidos de uma forma e hoje se reúnem de um outro modelo. A família unipessoal cumpre uma função jurídica importante por se tratarem de pessoas que vivem sozinhas, pessoas solteiras, viúvas, separadas. Essas pessoas recebem amparo legal e não podem ter suas heranças familiares penhoradas pela justiça. E tem, por exemplo, eu visitei em Brasília um centro espírita imenso,
uma área de 15 mil metros quadrados. O centro ocupa uma área de 1.800 metros, 15 mil metros quadrados. E eu, nessa visita que eu fiz a esse centro, conversando com uma das dirigentes que fazia parte do nosso grupo de trabalho na FEB, ela explicando como funcionava a casa espírita, o centro espírita. E eles tinham casas, 15 mil metros, eles tinham 2 escolas, em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, eles tinham parcerias com consulados, com os bancos para prover, porque a receita anual dessa instituição era gigantesca, da ordem de 15 milhões de reais, porque eles tinham um trabalho social gigantesco. E dentro desse trabalho social existiam casas dentro do espaço geográfico do centro, onde um casal assumia um grupo de crianças que não havia nenhuma relação parental e eles tornavam-se a família daquelas crianças. Tá? Então, assim, eu posso juntar com outra pessoa, pode ser meu cônjuge ou não importa, essa não é a questão, e assumir crianças para dar a essas crianças, todo o amparo possível. Então, esse centro espírita em Brasília, ele tem esse trabalho junto com várias famílias, porque eles construíram as casas, as crianças vivem dentro do espaço do centro espírita, sendo cuidadas por pessoas que não são os seus genitores do ponto de vista biológico. Então, vamos falar agora um pouco dessa visão que Allan Kardec nos dá, né, desse modo de observação, e trouxemos um texto, então, do livro Obras Póstumas. Mas antes temos algumas questões para dar a contextualização para a gente. Na questão 204 do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, Allan Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as simpatias que vêm a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então a gente começa a enxergar, por que às vezes o vizinho nos parece mais parente do que o nosso próprio parente? Por que às vezes um colega de trabalho, nós temos uma ligação tão forte com ele e às vezes nós temos tremendas rusgas com um ente da nossa família, um primo, um irmão, enfim, até pai e mãe, porque tem essas diferenças. Por que disso? Exatamente pela pluralidade das existências. Então vamos perceber uma coisa: se nós fizéssemos aqui um exercício de construir uma árvore genealógica, partindo de um casal, e aí você vai construindo essa árvore com avós, bisavós, tataravós, e por aí vai, geração em geração, em pouquíssimo tempo nós vamos estar ligados a milhares de espíritos. Milhares de espíritos. Em algumas gerações a gente já tem, na nossa cadeia genealógica, na nossa árvore, vários espíritos e mais. Nós não sabemos se aqui tem alguém que é tataravô de si mesmo. Mas é sério. É sério. Quem sabe que um de nós aqui não foi tataravô de si mesmo, está lá numa geração anterior, e aí, através das reencarnações, de repente eu volto de novo, estou na mesma árvore genealógica, e eu agora sou nem sei como é que fala, tataraneto de mim mesmo. Então, quando a gente olha para a sociedade e começa a achar esquisitices, do ponto de vista dessa constituição familiar, dessas constituições familiares, a gente tem que se falar: peraí, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque de repente, eu estou me juntando com algum espírito que eu tenho muita relação. Então só preciso pegar
esse olhar kardeciano e jogar para a lei de Deus e começar a perceber como as coisas funcionam de fato, né? Aí na 205 Allan Kardec pergunta: a algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como o faziam os anteriores à existência atual. Ela hoje distende os laços de família, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, isso é muito importante. Porquanto, no vosso vizinho, pode achar-se um espírita que tenha estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, sem a doutrina espírita, nós não compreenderíamos isso. Apenas acharemos que ele é nosso muito amigo. Mas com a doutrina, a gente pode estar percebendo o João, a Maria. Gente, a gente é tão ligado, assim, você pode ter sido meu parente em outra encarnação. Né? Então, essa é uma observação que nós, sem a doutrina, não poderíamos fazer. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 695, Allan Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza do casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Responderão progresso na marcha da humanidade. É importante observar que Allan Kardec ele vai falar de união, né? Casamento, isto é, a união permanente de dois seres. Então, hoje em dia, a gente pode, porque o casamento, para nós espíritas, nós não temos dentro do ambiente espírita o sacramento do casamento religioso. Né? O espírita não casa, porque ele compreende que para se unir basta o compromisso de você querer estar com o outro. A questão do civil é diferente, porque aí você está querendo constituir laços legais, tudo bem, né? Mas a verdadeira união se dá de mente a mente, coração a coração, sentimento a sentimento. Isso é insolúvel. Porque eu posso casar, e como dizia o humorista de tempos atrás, né? Casa separa, casa separa, casa separa. Principalmente quem tem poder, né? Quem tem poder, casa separa quando nem tem. Então, um poder financeiro, estou dizendo, porque dá essa liberdade. Então, o sacramento nas religiões, eles não garante perpetuidade da relação. Não garante união permanente. O que garante é compromisso. O que garante é compreensão. O que garante é sentar, olhar um no olho do outro e conversar. O que garante é empatia, é se colocar no lugar do outro quando o outro tem necessidade. O que garante não é não escravizar o outro, é não se aproveitar, não abusar do outro. O que garante é respeito mútuo. O que garante é aceitação. O que garante a união é não imaginar ou sonhar com nenhum príncipe ou nenhuma princesa encantada, porque somos todos sábios. Somos todos sapinhos. Não adianta querer se achar um príncipe e a princesa que não acha. Em planeta de expiação e provas, a luta é árdua, é difícil. Em todos os cenários possíveis, a luta ela vai existir. É preciso trabalhar para construir pontes. Não é fácil, não é simples, né? Então assim, mas eu queria que o meu marido fosse o Brad Pitt. Mas você é como é o nome da menina? Você é a Angelina Jolie? Se você não é Angelina, você quer que Brad Pitt para quê, meu amor? Tá certo? Não vai funcionar, não dá certo. Porque tem que ser, sabe? Os dois têm que entregar. Né? Para a relação tem que entregar muita coisa. Então não adianta querer muito se a gente não consegue entregar muito na relação. É importante a gente entender o seguinte, que se nós olharmos para as relações
tendem a gerar pontes de afeto, e nós observarmos a própria essência do espírito que tem que avançar para a evolução, para ser um espírito puro e perfeito, vamos dizer o seguinte: para você chegar a ser um espírito puro e perfeito, você precisa subir degrau a degrau. E degrau demanda esforço, né? Subir escada demanda esforço. Numa relação, para você alcançar essa ponte perfeita de afeto lá nos seus 90, 100, né? Ou seja lá quantos anos durar a relação, mas chegar lá pacificado intimamente em relação ao seu cônjuge, é preciso também subir escada. É preciso esforço. Porque todos nós temos os nossos pontos fortes, que são as nossas potencialidades trazidas das encarnações anteriores, mas todos nós temos os nossos pontos fracos, que precisam ser trabalhados. E quando entra em contato o ponto fraco de um com o ponto fraco de outro, a bomba explode, né? Se não houver aquele trabalho, aquela conscientização, aquela vontade, aquele desejo ardente de fazer com que dê certo, as possibilidades de darem certo diminuem muito. Então é muito importante a gente entender que, para se construir aquele momento que não é agora, é claro que tem muitas famílias que já estão estruturadas porque as relações são muito antigas, são de várias encarnações e essas gerações vêm sendo melhoradas. Então você chega no dia de hoje e constitui uma família com espíritos todos afins. Mas isso não é regra para o mundo de expiação e provas. Então, no mundo de expiação e provas, a gente precisa trabalhar isso todo santo dia, né? Tem que engolir, não querer o príncipe, mas engolir o sapo. Não querer a princesa, mas engolir a sapa, todo santo dia. Mas tem uma vantagem, porque quando chegamos no final daquela existência, os dois chegam ao final da existência, ela, em sendo exitosa, os ganhos íntimos são tremendos, né? A gente sai da vida física levando muita coisa gostosa, porque ao olhar para o passado da existência e perceber o quanto se conquistou todos os dias, todas as horas, em todos os instantes da vida, a dois, ou da vida familiar, estendendo um pouco mais, a gente vai dizer, valeu a pena. Foi bom, foi difícil, foi, mas valeu a pena, porque hoje, esse espírito que está ao meu lado, ou esses espíritos que constituem a minha família, são espíritos amigos, queridos, e que em qualquer momento da vida futura em que nos encontrarmos, a satisfação e a alegria de vê-los, de estar com eles, será imensa. E a família, ela tem esse papel, né, de fazer as pontes, fazer as conexões afetivas. Por isso que ela evoluiu para esse contexto da afetividade. Não são os da consanguinidade os laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue, né? E aí a gente entra no livro Obras Póstumas, e o tema que está lá é regeneração da humanidade. Esse tema tem a ver com família? Vamos ver se tem? Vamos todos juntos caminhar por ele para a gente ver se tem? Allan Kardec diz assim, a humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. De mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso e habitá-lo será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá o reinado do mal. Eu peço a vocês que em todo esse passeio que faremos agora, coloquem a família como o centro de valor dessa viagem que nós estamos fazendo. Ela está ali o tempo todo. Ela diz respeito a esse texto. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos. Então,
as sociedades futuras terá excluído do seu seio espíritos, né, que praticam o mal pelo mal. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores. Substituí-los-ão na terra espíritos melhores que farão reine entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Tudo, pois, exteriormente, vida física, carnal, material, se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. Aí eu chamo a atenção para a gente observar o seguinte: quando Kardec fala assim, ó, tudo se passará de costume, como de costume, significa dizer o seguinte: nós, olhando a sociedade, nós não vamos perceber, como nunca percebemos, as diferenças acontecendo. A gente, quando olhamos para trás, para décadas e séculos passados, e os comparamos esses períodos com hoje, nós percebemos o quanto as coisas mudaram. Tudo mudou. Né? Há 50 anos atrás, né, ninguém imaginava, nós aqui, simples mortais, vamos colocar assim, que não somos mortais, somos imortais, mas usando o jargão popular, simples mortais, não imaginávamos que hoje nós pudéssemos estar num centro espírita, fazendo uma palestra, e embora por um problema pontual, mas que é transmitida para tudo quanto é canto do mundo. Quando é que nós pensaríamos isso há 50 anos atrás? Impossível de pensar. Agora, nós passamos por todo esse processo de mudança, de melhoria, e a gente não tem os marcos definidos dessa mudança. Mudou aqui, não, as coisas vão acontecendo. E nós só podemos perceber quando olhamos para o passado. Né? Então, a gente tem que perceber que a fraternidade, a justiça, a paz, né, vai acontecer, que espíritos melhores vão chegar à Terra e espíritos piores vão ter que dela se retirar. E por onde é que vão chegar esses espíritos novos, mais preparados? Pelo seio familiar. Tem um bebê aqui, não tem? Quem está com o bebê, por favor? Qual a idade do seu bebê? 8 meses. Ele já está usando celular? Não. A pergunta é válida? A pergunta é mais do que válida. Daqui a pouquinho, mais 2, 3 meses, ele já está com mãozinha na mão. Daria para imaginar isso há 10 anos atrás? Carrinho de bebê hoje tem suporte para tablet. Né? Já nasce, já volta no carrinho, vai passear e a criancinha vai brincando no tablet. Isso são espíritos, né, que vêm preparados para um mundo novo, para uma nova era, para uma nova jornada. Mas esses espíritos, eles vão nascer no seio familiar. E precisam ser conduzidos adequadamente segundo, né, esse presente para gerar justiça, paz e fraternidade. Não é porque já vem criança hoje em dia, já sai do ventre da mãe, já pegou regalado, né? Se possível, pedindo um celularzinho para brincar. Né? Já nasce de olho aberto. Antigamente nós nascemos como? Quanto tempo ficamos com o olho fechado? Até abrir o olho, sabe? Criança com 10 anos do nosso tempo, né? Estou falando dos mais novos aqui, né? Estou falando dos mais velhos, não. Dos mais novos é eu, né? O pessoal já de, né? Assim, são os mais novos. Menininha aqui, tudo velho aqui, ó, espírito antigo. Então, no nosso tempo, 10 anos, nós estamos brincando com coisas rústicas. Estamos brincando com brinquedinhos feitos na terra. Hoje em dia, a criança não consegue nem entender o que é brincar de amarelinha, de jogar Três Maria, né? Acho que peteca, coisa desse tipo. As crianças não entendem isso. São espíritos que vêm com outra constituição, com outra estrutura, né? Voltados, adaptados para viver um mundo novo, esse mundo tecnológico, virtual, digital. Mas eles têm que nascer no seio familiar. Tudo, pois,
exteriormente se passará como de costume, com muita diferença, embora a capital de que uma parte dos espíritos nela encarnam, não mais encarnarão. Em cada criança que nasce, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, de uma nova geração de espíritos. Nós não poderíamos ver isso como está escrito há 166 anos atrás, se não fosse um projeto, que vem do alto para orientar e instruir a humanidade. Nós não estaríamos aqui conversando sobre essas nuances da vida moderna se não fosse esse método de observação que Kardec nos deu. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão em geral, olha só, precoces. É isso que a gente vê nas crianças de hoje? Inteligência precoce, Uma razão, a razão precoce é assim: Zezinho, não faz isso não. Por quê? Por que eu não posso fazer? E tu tem que responder, porque ele vai te questionar, ela vai te questionar. E se você responder errado, os questionamentos continuam, até que você dê a ela algo que ela possa processar pela razão e dizer: tudo bem, é assim. Aquele tempo que não faz isso não, por quê? Porque não quer, acabou, ficou para trás, já era. Você não fala mais com a criança assim: não faça isso. Por que eu não posso ver? Porque eu não quero. Vai dar ruim. Usando linguajar moderna, vai dar ruim. Não faça isso. Prepare-se para lidar com esses espíritos. Mamãe e papai, você não sabe quem está aí não, hein? Esse espírito que chegou agora há 8 meses atrás, você não sabe quem ele é, mas se prepare para cuidar dele e encaminhá-lo, e ele vai exigir muito de você. Já exige, Então, porque é por aí. Nós temos que estar preparados para receber esses espíritos, e eles vão chegar próximos da gente, se não através da nossa própria constituição biológica, se não tivermos mais muito tempo para isso, mas dos dentes queridos que estão circundando a todos nós, eles estão chegando, eles estão indo, e nós precisamos nos preparar para isso. Juntas ao sentimento inato do bem e de crença espiritualista, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporão tão só de espíritos eminentemente superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a ser cuidado do movimento regenerador. Então, assim, o mundo de hoje é um mundo muito doido para nós que já temos mais de 5.0. Vamos colocar assim, só vai ficar nessa faixa. É muito doido, porque é o seguinte, as coisas estão acontecendo com uma velocidade inimaginável. Então, assim, um monte de profissão vai desaparecer. Mas como assim? Vai desaparecer. Por quê? Porque não cabe no mundo novo. Mundo novo, profissão nova. Então, assim, novas profissões estão sendo criadas, algumas vão deixar simplesmente vão desaparecer por causa desse modelo, que é necessário a evolução do espírito, porque o espírito evolui em moral e inteligência, mas ele precisa evoluir nas duas. Tá certo? Então, as coisas estão caminhando. Hoje, nesse dia 29, tá certo? 29 de maio, nesse dia, 28 de maio, estou acelerado, 28 de maio, estão sendo tratados nos laboratórios de ciência do mundo inteiro, nos vários campos da ciência, um sem número de desenvolvimentos que daqui a 5, 10, 15, 20 anos vão impactar tremendamente todas as relações sociais. Seja no campo da medicina, enfim, vai impactar demais. As coisas estão caminhando com muita velocidade. Então, para acompanhar isso, não pode mais o Serafim, que quando tinha 10 anos, estar nesse mundo. Esquece. Ele vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Hoje em dia melhorou um pouquinho, mas quando apareceu esse negócio de banco 24 horas, quantos de nós tivemos tremenda dificuldade de ir lá naquele monstro chamado caixa eletrônico, para fazer uma operação? Aquilo estava
dava medo, aquilo machucou pessoas. Pessoas foram machucadas porque elas tinham trauma daquilo, aquilo era muito ruim, muito perverso. Mas são os sinais da modernidade, né? Não tem como fugir disso. Então, mas tem que trazer, da onde vêm esses espíritos? Não sei. Mas eu posso perguntar o seguinte: de onde veio Leonardo da Vinci? Que a época que esteve no planeta Terra, pelo menos naquela encarnação, foi capaz de engendrar inventos que só agora vieram a serem construídos e viabilizados tecnologicamente. Espíritos que vêm nesse processo de migração, né, entre planetas, vêm para alavancar o progresso da humanidade, ou das humanidades, né? Eita, velho, esse relógio não me deixa, meu Deus do céu. Para um pouquinho, fica quieto. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade, depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme e da avidez, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Nem preciso tecer comentários com relação a esse apego material que existe no planeta, né? Tipo, vou acabar comentando, tipo, as maiores riquezas do planeta estão concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. E a maioria da população mundial vive com uma parte ínfima da riqueza mundial, né? São duas pirâmides invertidas, né? A grande massa vive com pouco e um pouquinho do topo da pirâmide concentra o maior valor das riquezas da Terra. E você pergunta, vai fazer o que com isso? No caixão não entra, né? No caixão não entra. Vai levar para onde? Aí já tem alguns grandes ricos do mundo que já estão pensando muito acertadamente assim: peraí, eu vou destinar uma parte dos meus bilhões para as instituições que promovem algum tipo de ação fraterna. Mas ainda são poucos que pensam assim, né? Pesquisa realizada, e pesquisa séria, diz que é o seguinte: as pessoas mais fraternas são as que têm menos poder aquisitivo. Os mais ricos são menos fraternos. Quando há um colapso na sociedade local, regional, enfim, quem mais atende no campo do socorro são os que menos têm. Os que mais têm, né? E aí a pergunta que não cala é: quem é que é rico? Quem precisa de muito ou que não precisa de nada e dispõe de sua riqueza? Quem é mais rico? O homem mais rico do mundo, que eu agora não vou dizer o nome, ou Chico Xavier, que podia ter muito dinheiro e dispor da sua fortuna em benefício dos pobres? Quem é mais rico? Simples assim. É mais rico quem sabe viver com menos. Essa é a grande jogada. Quem sabe viver com menos, esse é mais rico. Porque riqueza se traduz em você não precisar do que tem, né? E se você sabe viver com pouco, você é rico. Dinheiro não tira o teu sono, né? Agora, estamos num plano de expiação de provas em que é preciso respeitar o estágio moral de cada um dentro das suas posições. Então, se eu ainda não consigo dispor mais daquilo que me é da minha propriedade, porque Deus é dono de tudo, mas pensa assim, é preciso respeitar cada um do seu tempo. Então vamos lá. Desses vícios é que a terra tem que ser expurgada pelo afastamento dos que resiste em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre com o contato dessas criaturas. Livre deles a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e de sua perseverança. Eu queria destacar aqui: resistir e emendar-se, incompatíveis com o reino da fraternidade.
Esses dias atrás aqui, a gente teve um problema com esse rapaz, que é jogador de futebol e que vem sistematicamente sendo agredido em Espanha. E a gente pergunta, cabe no nosso mundo tais reações contra quem quer que seja? Não cabe. Então, o que a doutrina nos faz? Faz perceber que ali há espíritos que estão em modo incompatível com o caminhar da evolução da humanidade. Não se adaptam a viver no mundo que se apresenta para todos nós. Sabe? Eles estão fora da caixinha. E se não se emendarem, eles precisarão ser colocados no ambiente em que eles se acomodem melhor, do ponto de vista moral. Porque já não se trata mais de educar. O pau já está torto, né? A árvore que nasce torta, caminha torta. Mas aos pais, aos genitores, aos responsáveis pela condução do espírito encarnado e ainda em fase tenra, a esses genitores, educadores, cabe observar, segundo nos informa, nos orienta, nos ensina Allan Kardec, a observar, né, as más tendências e ainda nessa fase infantil, que é uma fase em que o espírito pode ser moldado, e aí nessa fase começar a endireitar. E ele utiliza como exemplo, Allan Kardec, exatamente a figura da árvore, né? Emendar o galinho que está torto. Por isso que a infância humana é a mais longa de todos os seres vivos da natureza. Nenhum animal tem uma infância tão longa quanto o ser humano. Porque tem razão para ser. A lei está aí a lei divina está aí para nos conduzir à perfeição. Então essa infância mais alongada dos seres vivos é para que os pais tenham mais oportunidade de educar. E educar para nós espíritos, segundo também Allan Kardec, não é dar educação escolar, é mudar caracteres, ou melhor, formar bons caracteres. Essa é a educação que nós espíritas precisamos compreender e dar aos nossos filhos, mudar os seus caracteres para o melhor. Então, nós estamos num mundo muito tecnológico, muito moderno, muito isso, muito aquilo. Os espíritos estão chegando numa outra condição, mas quando o espírito encarna, ele precisa ser adaptado a um ambiente. E esse ambiente precisa ser o melhor possível, mais saudável para ele. E os pais é que têm essa responsabilidade, vamos colocar o pai de forma genérica, tem a responsabilidade de criar a ambiência adequada para que esse espírito retome a sua condição quando sair da infância e vivenciar as melhores experiências no campo do afeto e da fraternidade, do respeito, da compreensão, da empatia. Então somos nós, somos os pais, os genitores, os familiares de uma forma geral e mais ampliada, é que temos essa condição de dar a esses espíritos o relógio da vida. Está com 3 minutinhos. Deixa eu andar rapidinho. É que dá vontade de falar de tudo. Com referência a essa imigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatórios serão expulsos da Terra e enlegados para mundos superiores. Muitos, ao contrário, aí é onde voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias do exemplo. Para isso, terão ajudado os espíritos bons que por eles se interessam e se esforçam por esclarecê-los e por lhes mostrar que errado era o caminho que trilhavam. Então, os espíritos bons somos nós, ou deveríamos ser os espíritos bons. Deveríamos olhar para o espírito encarnado e antes de pensar assim, nossa, eu preciso já pensar na melhor escola, na melhor academia, na melhor curso de inglês, na melhor capacitação. Já desde o jardim de infância, que antigamente era com 5 anos, sei lá, hoje em dia nasceu, já vai para o jardim de infância, né?
já vai direto, sai do hospital, já vai direto para a jardim de infância. Antes de pensar na potencialização material desse ser, nós precisamos pensar na potencialização moral desse ser. Porque eu vou dizer, espíritos há que não conseguem levantar do primeiro tombo que tem na vida, e eles acontecerão para todos. Não conseguem levantar do primeiro tombo, porque não foram trabalhados no seu campo de resiliência para saber cair e levantar. Não foram trabalhados. Faltou a estrutura íntima para esse espírito ser resistente a todas as intempéries que o mundo moral e físico tem para nos oferecer nesse projeto de burilamento para a perfeição. Então é preciso primeiro pensar em dar musculatura moral para ele, depois então prepará-lo para o mundo ou fazer as duas coisas juntas. Longe de se mostrarem hostis à sociedade, esses espíritos serão seus auxiliares úteis por quando pertencerão à geração nova. Então, se nós olharmos para o planeta, nós vamos, por exemplo, Suíça. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que adoraria estar morando na Suíça e não em São Gonçalo. Como eu gostaria de estar morando na Finlândia e não em Duque de Caxias. Tá certo? Ah, que maravilha! É um mundo todo, né? Um lugar todo bacaninha, tudo certinho, direitinho. Aí você olha para o outro lado e você vê a África com todas as suas mazelas. Então nós vamos perceber que o planeta, ele recebe, ele acolhe todo tipo de espírito que tem necessidade para a sua evolução. E os coloca no lugar adequado para isso. Então hoje para nós, caxienses e são gonçalenses, acho que é assim que fala, são gonçalenses? São gonçalenses, para nós o melhor é estar onde estamos. E viver as melhores experiências aqui. Então, aí a gente vai perceber o seguinte: em tudo quanto é lugar você vai ver o espectro de espíritos das mais variadas colorações morais e sociais e financeiras e culturais. Porque tem que atender a todas as possibilidades. Não haverá exclusão definitiva senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, se tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Então, aqueles que são muito rebeldes, muito refratários, esses vão ter que ceder lugar e vão a outros mundos vivenciar as suas experiências e continuar evoluindo na graça de Deus. É como se não se operasse com bastante rapidez a destruição. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Isso aí é algo moderno? Sim. Morre-se muito pelo suicídio no mundo inteiro, em todas as faixas etárias. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrer estarão riscados em números de vivos. De quem que nós estamos falando? Dos queridos irmãos drogados que vivem que nem zumbis no meio da rua? Exatamente. São como pessoas mortas-vivas, porque estão com suas estruturas todas destruídas. E precisarão de muito tempo, através de encarnações, para poderem recuperar o tônus vibratório, recuperar as suas estruturas perispirituais, recuperar toda a sua estrutura e poder caminhar livre desse passado tenebroso em que eles estão no momento. E quando olhamos para o planeta, nós vamos perceber a quantidade de espíritos que estão perdidos. Agora pergunta-se quantos deles tiveram as suas estruturas familiares mal desenvolvidas. Quantos desses espíritos, as suas famílias estavam desestruturadas e de alguma forma contribuíram para o fracasso? Quantas famílias? Então são coisas que nós precisamos pensar, e a família ela está no cerne de todas essas questões, né? São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação da lei e da natureza. Tudo dentro da lei de Deus. Contudo, estamos chegando.
Através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza com o contato com a civilização. Os preconceitos de raças e seitos que causaram e causam derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Em tudo isso a família está no centro. O mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação que já dura há um século. Isso lá. Nesse trabalho ainda confuso, nota-se todavia que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade que predispõe à confraternização. Essa é uma característica que a gente pode observar no planeta, né? Nós caminhamos para a unidade. Então, assim, a gente começa a discutir questões globais e consensuá-las. Então, tudo precisa caminhar para um consenso global. E tudo caminha no sentido de gerar uma uniformidade de ação em todos os cantos do planeta, fazendo com que os valores da fraternidade se imponham. Aí, igualdade, liberdade e fraternidade, que é um outro texto que está lá no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Igualdade, liberdade e fraternidade. São os três pilares de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária. Joana de Anjos, no seu livro SOS Família, diz que uma família desestruturada lança na sociedade espíritos desequilibrados. E esses espíritos desequilibrados formarão novas famílias desestruturadas que gerarão novos espíritos desequilibrados. É um círculo vicioso. E precisamos transformar isso num círculo virtuoso, fazendo com que cada vez mais a sociedade esteja saudável a partir da família, que constrói os laços de afeto, constrói todas as estruturas possíveis para que os bons espíritos possam receber esse pontapé inicial na sua evolução, na sua caminhada terrena, para cada vez mais gerarmos benefícios, para que um dia possamos ser um planeta de todos. Dito isso, eu só tenho que pedir desculpa por ter passado 6 minutos, e eu sei que está todo mundo querendo almoçar, e agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, receber esse carinho de todos vocês, que é sensível ao meu ser, e dizer que Jesus continua nos abençoando rica e abundantemente. Muito obrigada, senhora, pela sua palavra. Tá? Obrigado a você. E tem alguém aqui pela primeira vez? Alguém aqui pela primeira vez hoje? Não? Tá, ok. Gleice, gostaria de dar algum recado? Gostaria. Bem, a gente tem colocado os recados aqui, mas muitas pessoas não veem, né? Os recadinhos que a gente coloca aqui. Mas é importante olhar, né? Então hoje eu estou aqui, né? E eu vou estar sempre agora, depois da palestra, eu quero dar esses recadinhos importantes para casa. Primeiro, falando de família hoje com o nosso querido amigo, beijo para você e para os Semeadores da Luz, tá? A gente está agradecendo muito a sua vinda aqui, é um prazer enorme te receber e dizer também, né, que falando-se de família, nós não estamos vendo as crianças na evangelização. E a gente está triste demais porque eu falei assim, gente, dá vontade de fechar essa evangelização. Pouquíssimos pais trazem os seus filhinhos, como Bárbara, né, que está todo domingo aqui trazendo o João Vicente,
E é com muita tristeza que a gente vê, né, que as pessoas se preparam a aulinha e as crianças não aparecem. Então, eu estou fazendo aqui um apelo, né, aos pais, que é como é importante o trabalho da evangelização. Eu sei que como mãe trazia os meus filhos todos os sábados lá quando era no povo, não deixava de ver. Mesmo que às vezes fazia uma, vamos dizer assim, barganhava com eles, mas eu trazia, viu? E hoje eu vejo o resultado, né, dos meus filhos. A minha filha é diretora de evangelização, meu filho faz palestra aqui. Então, isso é bom para a gente, mas não é o mais importante. O importante é a formação de homens de bem. Não importa se seja espírita, católico, protestante, judeu, o importante é formar famílias e formar filhos. E isso é responsabilidade nossa, de pais. Então, eu faço aqui um apelo aos irmãos que, para trazerem os seus filhos, faz um esforço, porque acordam cedo todo dia, por que não pode acordar? Tem a tarde toda para passear, para dormir, né? Então, não tem desculpa. A gente tinha evangelização no sábado e ninguém comparecia. Colocamos junto com a reunião pública para facilitar os pais e também não aparece. É com muita tristeza que eu falo isso aqui hoje. E falar das nossas campanhas, né? A gente tem um trabalho maravilhoso aqui, que é a obra do berço, que também está perecendo, né? Precisa muito de flanelinha. Nós temos a caravana Valmor Rangel, que é para os irmãos em situação de rua. Então, quem quiser colaborar, ajudar, eu sei que os tempos são difíceis, mas quem puder ajudar, né? Ou ir lá participar, é uma alegria muito grande receber alguém aqui. O que eu percebo é que os trabalhadores são os mesmos e a gente está envelhecendo. Você falou do 5.0, eu estou com 7.3. Então o negócio está ficando feio, né? Então a gente faz um apelo aqui, né? Tem a campanha do quilo. E agora a gente tem o teatro, né? Que é uma possibilidade de ajudar a nossa casa, né? É um teatro espírita, Moradas do Pai, não é isso, Bárbara? Então, vai ser no dia 17 de junho, às 18 horas, os portões aqui, o portão da casa vai ficar aberto 17 horas, para o lanche, porque infelizmente o ingresso vai ficar com um grupo, para que eles possam continuar com esse trabalho, mas nós vamos ter uma cantina aqui, onde quem quiser trazer doce, né, para vender aqui, porque salgado parece que a gente já tem, né, Bárbara? Vai comprar, né? Então. Quem quiser trazer também um prato, quem quiser trazer hoje para a gente vender. Sim, então, é importante, né? Porque isso faz com que a casa possa angariar fundos para ajudar, porque está muito difícil, né? Pagar todos os impostos, coisas que a gente precisa pagar, fazer melhoria. O ar-condicionado é uma coisa importante hoje, né? Faz parte do nosso progresso também. E o verão é sempre muito forte. Então a gente está fazendo um apelo aqui para que todos venham, participem. Isso é muito importante para casa. Que eu fico triste às vezes, né? Que a casa às vezes fica cheia e quando a gente faz um evento não vem ninguém. Então, como que a casa vai se sustentar? Não tem como. Então, todos nós precisamos de ajuda, né? A gente oferece 1000 coisas aqui, trabalhos, tratamentos, mas precisamos também de arrecadação, né? Então, quem puder, procure a Bárbara, ela tem uma listagem de lá, porque a gente tem um número aqui que comporte, né? Uma listagem, e depois o Diego bota aqui a propaganda, tá, Diego? Do namorado, tá? Então é um teatro, nós já tivemos teatro aqui e vamos continuar tendo nossos eventos, que isso é importante, né? Não é todo mês, mas é importante. Então é isso, viu, gente, que eu queria falar. Agradecer muito eu estar aqui, porque eu estou com muita saudade, às vezes, do microfone, eu gosto, né, de fazer minhas palestras também.
mas estou também dando oportunidade a esses jovens maravilhosos, né, que estão aqui, as pessoas para estar aqui na frente também, e poder proporcionar trabalho, né? E vamos trabalhar, porque toda reunião aqui, ela precisa muito de trabalhador. E a casa, né, ela vai continuar. Nós vamos para o plano espiritual, com certeza, não sabemos o dia, nem quero saber, mas nós vamos. Mas a casa tem que continuar. E a juventude, né, está aí para continuar o nosso trabalho. Então a gente agradece ao Serafim, a Leila, querida, está sempre aqui com ele, né? Um abraço para vocês, muito obrigada. Um beijo no coração e obrigada para vocês. Um lindo domingo para todos, tá? Obrigada. Vou botar aqui o vídeo da peça. Parece linda, né? Então, o ingresso também, se todo mundo puder, trazer um grupo de alimento também, que vai ajudar a nossa campanha aqui. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Julinha, pelo espaço. Falar meu primeiro aniversário de uma pessoa muito especial que fez aniversário essa semana, dia 23. Obrigada. Me sinto abraçada por todos, viu? Me Obrigada. recebeu com muito carinho, recebe todos nós com muito carinho. Obrigada. Obrigada. E o passe, para quem quiser, logo em seguida, tá bom? Para aqueles que se sentirem com disposição para o passe, por favor, se dirigir à câmera. E aqueles que permanecerem no salão, por favor, permanecerem em silêncio, para que possamos contribuir para esse trabalho espiritual, tá bom? Obrigada. Júlia, a gente vai cantar E vamos também cantar um parabéns, né? Para a Gleice. Meu pai. Vamos. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos milhões, você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida.
dia a todos, né? Não querendo se alongar muito, né? Que a gente sabe que a gente já passou ali bastante do horário, mas a gente queria fazer nessa homenagem singela, simples, né? Nossa amiga querida, que fez aniversário, como a Júlia disse, na terça-feira dessa semana, fez 7.3, né, amiga? Isso aí, gosto de quem não tem vergonha de falar, né? E porque a gente sabe, né, gente, que não é nada fácil estar de frente de uma casa. A gente sabe que aqui no Ana Viana a gente tem esse modelo, né, de colegiado, não existe a figura de um presidente, mas a Gleice, como diretora doutrinária, diretora executiva da casa, acaba ficando mais de frente, se respondendo, né, até judicialmente pela casa, legalmente. Então não é um trabalho fácil. A gente sabe dos problemas, né, das diversas adversidades, né, até dos espíritos, né, mal intencionados que não querem o funcionamento da casa, querem promover confusões, fofocas. A gente tem que driblar isso tudo aí e perseverar num trabalho como esse não é para qualquer um. Então, com toda certeza, uma pessoa como ela merece, né, essa singela homenagem nossa. De parabéns, né, pela sua vida, pelos seus feitos aqui, tá bom, minha amiga? É o que a gente deseja, tá? Obrigada, querida. Obrigada, gente. Beijo pra você. Deixa eu dar um abraço. Você, né? Obrigada, meu querido. Obrigada. Vamos agora para a nossa prece final. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, por mais um domingo, por mais um dia de muito aprendizado, que possamos usufruir desse aprendizado com todo o nosso empenho e nosso carinho, que possamos levar para nossas famílias esse sentimento renovado de amor e caridade, e para todos os nossos irmãos da sociedade. Muito obrigada, Mestre Jesus.